Está começando mais uma edição da coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor doutor Francisco Roberto Caporal. Voltamos ao nosso programa Conversas sobre Agroecologia para a gente tratar um pouco mais algumas coisas que nós já falamos em programas anteriores, que é o fato da agroecologia se constituir num paradigma para apoiar a transição a modos de produção mais sustentáveis. Isso não é uma novidade, né? Vem do início do século passado as proposições de tipos de agriculturas de baixos impactos ambientais. É uma luta muito antiga, né? Aqui no Brasil, essa luta se materializou de uma maneira muito importante na década de 80, quando nasceu e cresceu o movimento socioambiental, e especialmente o movimento da chamada agricultura alternativa. Naquele momento, na década de 80, especialmente a partir das associações dos engenheiros agrônomos, nasceu um forte movimento. Não se falava em agroecologia naquela época, mas se falava em agricultura alternativa. Era já uma luta para retirar fertilizantes químicos, agrotóxicos, porque já se sabia claramente que causam problemas à saúde e ao meio ambiente. Por certo, ainda não havia uma ampla consciência da sociedade sobre os efeitos não desejados do modelo agrícola da Revolução Verde, com os venenos agrícolas, com os adubos químicos, com a mecanização intensiva, com o alto uso de água para irrigação. Não se tinha muita clareza desse tipo de impacto e outros impactos causados pelo modelo de produção agrícola. Mesmo assim, já se pensava na necessidade de outras políticas públicas, outras estratégias para o desenvolvimento rural e agrícola que fossem menos agressivas ao meio ambiente. Naquele mesmo período, também em países centrais como os Estados Unidos, nasciam propostas alternativas. Naquele país se chamava agricultura de baixos insumos externos. E também na Europa, né, como não poderia deixar de ser, cresciam os movimentos que buscavam fazer a sua luta, né, para ter melhor qualidade dos alimentos produzidos no campo. O ambientalismo científico, propriamente dito, a discussão mais científica desse tema, foi fortalecido somente após o ano de 1972, depois da Conferência do Meio Ambiente que aconteceu em Estocolmo, que determinou a necessidade de mais estudos no campo da agricultura, visando reduzir e eliminar as externalidades negativas, né? Aquilo que o modelo causa, mesmo que a gente tenha o maior cuidado possível, né? Que se chamam externalidades negativas no modelo da modernização agrícola. Sejam aquelas relacionadas com os impactos ambientais, sejam as que afetam diretamente a saúde humana, como a crescente contaminação por agrotóxicos ou a presença de resíduos, né, de forma crescente, né, nos nossos alimentos, como tem mostrado as pesquisas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse sentido, não é surpresa que estudos recentes estejam mostrando a relação existente entre a contaminação por agrotóxicos e a presença cada vez mais importante de muitas doenças, como vários tipos de câncer, o mal de Alzheimer, malformação de fetos, distúrbios neurológicos, enfim, uma série de problemas à saúde humana, né, que são causados por agrotóxicos ou estão associados a eles. Muitos desses impactos que estão presentes na nossa sociedade e no meio ambiente já estão aqui há muitas décadas. Nós começamos a Revolução Verde no Brasil nas décadas de 60, 70 do século passado. Então nós temos aí 40, 50 anos, 60 anos de problemas, né, gerados por esse modelo de agricultura, de desenvolvimento agrícola que nós implantamos. E nós não podemos seguir produzindo assim, com base num modelo que gera renda e riqueza para alguns poucos, né, enquanto coloca a maioria da população como devedora nessa balança ambiental, ou numa condição de riscos, como mostram as pesquisas, vou repetir, na área de saúde. Tudo isso começa sob o slogan de acabar com a fome no mundo. Esse era o grande slogan da época da Revolução Verde, que ela iria acabar com a fome no mundo. E por isso foi criado, né, e implementado
um modelo agrícola que é social, econômica e ambientalmente insustentável, como nós sabemos hoje. Esse modelo depende de fontes de recursos renováveis de energia. Não funciona sem energia fóssil, que está agora também com os dias contados. Se não bastasse, novas pesquisas estão alertando, e nós vamos falar sobre esse problema no outro programa, Conversa sobre Agroecologia. As pesquisas estão alertando para um provável grande impacto na produção agrícola brasileira causado pelo aquecimento global que vem ocorrendo de forma constante. Isso tudo leva a crer que necessitamos pensar em novos caminhos, novas contribuições, inclusive no campo da produção agropecuária, que permitam o estabelecimento de processos produtivos capazes de ajudar a reduzir os impactos ambientais e produzir alimentos limpos e que, ao mesmo tempo, nos aproximem dos ideais de sustentabilidade no médio e também no longo prazo. A agricultura ecológica, está provado, ela causa muito menos problemas de emissão de gases de efeito estufa, que são os responsáveis pelo aquecimento global, do que a agricultura convencional. Portanto, a agroecologia, se aplicarmos os princípios da agroecologia, nós estaremos dando uma grande contribuição para a redução de gases de efeito estufa. Nessa perspectiva, como eu dizia, a agroecologia, como enfoque científico, vem aportando conhecimentos capazes de oferecer as bases para uma transição agroecológica sem perder de vista a necessidade de produção de alimentos de forma estável e permanente para atender às necessidades alimentares de uma população mundial que segue crescendo. A agroecologia estrito sensu propõe uma nova aproximação entre a agronomia e a ecologia, de modo que possamos melhor entender o funcionamento dos sistemas agrícolas, dos agroecossistemas, de maneira que a gente possa redesenhá-los de acordo com as funções ecológicas que devem ser potencializadas dentro desses sistemas agrícolas. Porque sem isso, seguramente nós não conseguiríamos uma agricultura ecológica de largo prazo. E isso tem que ser feito com base nas características de cada um dos nossos biomas. Não se pode ter receitas para todo o Brasil, para todos os biomas do Brasil ou para todos os agroecossistemas. Nós temos que levar em conta não só as características biofísicas locais, característica de clima, de solo, etc., mas também os elementos de cultura das populações, os saberes locais que influem no estabelecimento e no manejo das diferentes agriculturas de cada zona. A agroecologia, portanto, vem contribuindo, de forma sensível para que a gente possa trabalhar nessa perspectiva da transição. E, portanto, a agroecologia não é um tipo de agricultura, mas é uma matriz disciplinar que vem do campo da complexidade, que traz conhecimentos de várias ciências, de diferentes ciências, para que a gente possa, a partir desses conhecimentos, orientar processos socioprodutivos mais sustentáveis e embasados, num novo conjunto de princípios éticos, pautados pela inclusão social, pela soberania alimentar, pelo respeito à vida, pelo respeito ao meio ambiente. Seguramente, o imperativo socioambiental dessa nossa época, desse século XXI, nos desafia e exige novos esforços nos campos da pesquisa, do ensino e da assistência técnica e extensão rural. Inclusive, a formação dos profissionais das ciências agrárias precisa necessariamente ser repensada. Nós estamos formando profissionais para o século XX, quando nós já estamos no ano 2017 do século XXI. E, portanto, não tem mais sentido manter a mesma formação das ciências agrárias que serviu para o século passado. Para concluir, a agroecologia como enfoque científico vem se mostrando como uma abordagem promissora, não somente para a pequena produção ecológica, senão que pode passar a oferecer elementos de conhecimento
para a ecologização de toda a agricultura brasileira, tornando os sistemas produtivos mais sustentáveis. A produção orgânica de larga escala, já presente em nosso país, com produtividade equivalente à agricultura agroquímica, tem dado provas que podemos evoluir para uma produção mais limpa e menos agressiva, sem perdas econômicas e com muitos ganhos socioambientais. Nesse sentido, fazemos um chamamento especial aos consumidores que vivem nos centros urbanos e que muitas vezes não entendem seu papel na defesa de agriculturas mais sustentáveis e da produção de alimentos sadios sem contaminantes. Nós lhes recomendaríamos que exijam seus direitos, cobrem dos políticos o apoio à agricultura ecológica, cobrem e exijam políticas públicas de proteção ao meio ambiente, escolham alimentos sem agrotóxicos e apoiem os agricultores ecológicos para que eles possam continuar mandando para a cidade alimentos de melhor qualidade. Nós concluímos nossas conversas com a agroecologia, convidando a todos para que baixem nossos programas, usem nos seus trabalhos, nas suas escolas, nas suas igrejas, discutam esses temas, que eles são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Você ouviu a coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor Dr. Francisco Roberto Caporal. Toda sexta com uma nova edição aqui na Rádio Web Agroecologia. Dúvidas, sugestões ou comentários pelo e-mail caporalfr@gmail.com. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/nac.frpe.